Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Certamente estão mais tranquilos que eu aqui. Eu quero colocar-vos uma questão. Se alguma vez vocês pensaram onde está o vosso verdadeiro limite? Se alguma vez o atingiram? Será esse um limite ilusório? É essa a reflexão que eu trago aqui hoje para vos deixar. Eu tenho uma doença neuromuscular, venho de Viseu. É uma atrofia espinal medular tipo 2. É uma doença de origem genética, mas para perceberem melhor o que é isso de ter uma doença neuromuscular, eu trouxe um vídeo que eu vos vou mostrar. Vamos ver o vídeo. Tudo o que fazemos para viver depende dos nossos músculos. Andar, comer ou mesmo algo tão natural como respirar. Agora imagine que todos os seus músculos deixam de funcionar, dia após dia. Difícil, não é? É exatamente o que sente um doente neuromuscular. Bom, é isto ter uma doença neuromuscular, basicamente. Conforme todos os meus músculos, a minha capacidade respiratória também está comprometida. Qualquer um de vós, para estar aqui neste palco hoje e fazer esta talk, iria utilizar quase 100% da sua capacidade respiratória. Eu estou a utilizar 20 e poucos por cento. Bom, muitos limites eu tive que transpor ao longo da vida, muitas barreiras tive que ultrapassar e muitas foram as evoluções que eu tive que percorrer ao longo destes anos. Mas há 34 anos atrás, uma família numa aldeia do interior do nosso país teve contacto com a notícia de que tinha um filho, uma família jovem, tinha um filho com uma doença com um nome estranho, pomposo, e que era algo desconhecido, mas que a vida desse filho terminava passado 20 anos. Vou contar-vos uma coisa. O diagnóstico foi exato, trouxe à família um prazo de validade incluído, mas eu ultrapassei esse limite. Eu hoje tenho 37 anos. Estou aqui. Muitos limites essa família teve que transpor. Em Viseu não havia reabilitação para neuromusculares. Eu tinha que vir ao Porto ou a Coimbra. Não havia IPs nem autoestradas. Inicialmente era o meu pai que me levava com a minha mãe, depois foi a minha mãe que sozinha tinha que ir comigo e me levar até ao centro de reabilitação para eu ter esses cuidados. Foram tempos difíceis para eles, acredito, mas isso veio-se a refletir na minha postura ao longo da vida. Esses ensinamentos eu aprendi-os. A família foi sempre um fator muito importante da minha infância. As minhas tias iam até Viseu passar férias, uma aldeia perto de Viseu, 20 km, na altura era muito, que elas trabalhavam em Lisboa, e nas férias de verão eu iam buscar a casa, levavam-me para a casa delas, e eu durante 15 dias ficava sem pai, sem mãe, sem aquele suporte familiar mais direto, ficava com elas e percorria as festas da aldeia todas, colo em colo, dançava com todas as meninas, era fantástico, bons tempos. Avança. Surgiu então o meu primeiro grande limite, a escola primária. A escola primária estava da minha casa cerca de 1 km. Era a minha mãe que me levava ao colo, quer chovesse, quer fizesse sol. Numa fase mais avançada, emprestaram-me uma cadeira manual, verde tropa, linda, fantástica. Devia ter nas costas escrito veículo de grandes dimensões. Era tamanho XXL. Eu dançava lá dentro. Mas curiosamente foi esta cadeira que me serviu de ferramenta de integração. Foi a cadeira que foi aceite por todos os colegas para as brincadeiras. As corridas sucediam-se
A cadeira era aquilo que todos queriam, o objeto que todos queriam para brincar nos intervalos. A integração foi tão bem feita que eram os próprios colegas que, quando eu caía e me deixavam cair, me levantavam e me colocavam novamente na cadeira. Eu queria da escola realçar aqui duas histórias muito breves. A primeira história é a primeira vez que a professora me ameaçou com uma cana da Índia. Ela, durante os 3 anos da escola primária, fazia com todos e eu não percebia porque não o fazia comigo. No dia em que ela o fez, porque eu me portei mesmo muito mal, foi o dia mais feliz da escola primária. Também queria realçar aqui a história de uma professora de substituição que tive, que me pôs de castigo num intervalo e não me deixou ir lanchar nem ao intervalo. Porquê? Porque eu não tinha passado atempadamente o que ela tinha escrito no quadro. 2 notas. Eu escrevia muito lento, devido à minha doença neuromuscular, e a segunda nota é que a professora era alentejana. Bom, sem ofensa para os alentejanos, que eu adoro o vinho e o queijo alentejano. O pão também é muito bom. É óbvio que o meu percurso escolar sofreu, tive que ultrapassar nele grandes limites. O 9º ano foi um limite bastante difícil de ultrapassar. Porquê? Porque eu queria ser informático. E na escolha da área vocacional, a única escola que tinha informática em Viseu tinha a sala de informática no 3º piso. E basicamente a história é esta: a escola recusou receber-me porque não quis passar a sala para o piso térreo. Eu tive que ficar na mesma escola, numa área que é a economia. Não gostei muito, foi um ano complicado, mas tive um prémio de consolação. Tive a minha primeira cadeira de rodas elétrica. Bom, a cadeira foi a minha emancipação daquele ano. Aquele ano foi alucinante. Foi o ano em que os meus pais me iam buscar à escola e eu não estava lá. Estava onde? Estava no salão de jogos, na minha disciplina preferida, que era o snooker. Foi esse ano que eu tive a minha primeira negativa. Foi nesse ano que fiz o meu primeiro copianço. Foi nesse ano que bebi 5 cervejas, numa manhã, às 10h30 da manhã, para comemorar a falta de uma professora de português. Foi um ano realmente muito bom. Veio o 10º, 11º e 12º, que foram anos também complicados, porque apanhei uma reforma, tive aula só com um professor e não foi, era um professor numa sala anexa ao Conselho Diretivo e não foi fácil. Ao longo da vida, muitas barreiras, muitas limitações, muitos limites tive que ultrapassar. Mas sempre fiz desses limites um desafio e sempre tentei ultrapassar. Fiz formação profissional e aí conheci muitos amigos diferentes, amigos que me fizeram conhecer a noite, que me deram vivências, que me formaram. Aliás, eu queria dizer que os amigos são exatamente aquilo que nós queremos que eles façam de nós e nós devemos aprender com eles e devemos partilhar e viver com eles. Os amigos são o nosso suporte. Eu queria mostrar-vos um vídeo. Uma vez que o Fernando tem certas limitações que à partida seriam mais difíceis ele atingir certos objetivos, porque é que nós nos dizemos incapazes de conseguir? Apesar das limitações todas que ele tem, ele é capaz de fazer muito mais e muito melhor do que as outras. No dia-a-dia dele, está sempre à procura de um objetivo para amanhã. Ele tenta viver ao máximo o dia, mas isso sempre foi assim. E por incrível que pareça, era o mais bem disposto da formação. Desde aquela época aprendi a ver a vida de outra maneira.
ele tem um espírito de viver, uma vontade de viver muito grande e quer vivê-lo e aproveitá-lo ao máximo. Eu acho que ele consegue ultrapassar os limites. O Fernando tem sido um conjunto de ensinamentos grande. Ele é um parceiro, um indivíduo muito sério, que leva as coisas muito a sério e leva as coisas muito a sério em tudo aquilo que ele faz. Ele nunca diz que não, é um indivíduo que diz vamos lá, vamos mais depressa. Ele tem uma ânsia enorme para viver a vida sem as limitações com que nasceu. Se alguém julga que tem um problema grave, imagine o que é ter que necessitar de alguém para o virar durante a noite quando se precisa mexer. São amigos, são grandes amigos. Na vida sempre me agarrei nas fases difíceis a pessoas como estas. Não é por acaso que também estão aqui 2 depoimentos femininos e um masculino. Eu tenho mais amigas que amigos, mas são grandes amigos. Mas queria-vos transmitir outro limite. Um limite que eu impus a mim mesmo. Um limite que nasceu de uma vontade grande que eu consegui superar. Há 11 anos, 4 meses, alguns dias, as horas e os segundos, agora não me estou a lembrar, mas conheci a Luísa e nós vivemos juntos exatamente há 11 anos. A Luísa, para além de ser o meu suporte, a minha ferramenta de independência e o meu ombro amigo, é a minha mulher. A Luísa ensinou-me então um hobby que eu não conhecia, que é viajar. Viajar faz bem, viajar faz-nos conhecer pessoas novas, gente nova, mundos novos, alimenta-nos. Também desperta em nós 2 sentimentos um bocadinho antagónicos, curiosamente. É a vontade de nós criarmos o nosso habitat naquilo que nós temos no dia a dia, as coisas boas que vamos vendo e que vamos descobrindo. Mas há outro sentimento. O sentimento dá valor àquilo que temos, a quem temos, quando vivemos situações menos positivas. Ajuda-nos a dar valor ao nosso dia a dia. Realmente, eu queria regressar um bocadinho atrás e falar mais um bocadinho dos amigos. Os amigos fazem com que eu, ao longo da vida, vá ultrapassando limites, como vos disse. E limites, eu já fiz um bocadinho de tudo, curiosamente. Já não fiz vela, curiosamente, quem diria que eu podia fazer vela? Até eu duvidava. Adoro experimentar carros clássicos, participar em encontros de clássicos, participar em eventos esportivos, fazer Moto 4, andar de barco no Douro a alta velocidade, etc, etc, etc. Mas queria partilhar convosco uma história. Quando era pequeno, no sítio onde eu fazia a reabilitação, havia uma empresa de caminhões. E eu adorava que os terapeutas se atrasassem para que eu pudesse ver aqueles caminhões a manobrar. Quando me perguntavam o que é que eu queria ser quando fosse grande, eu dizia motorista dos transportes Fernando Pinheiro. Na verdade, eu sabia que não podia ser motorista, que eu queria era andar naqueles pequenos monstros. Mais tarde, muitos anos, 30 anos depois, eu conheci uma família, dona de uma empresa de caminhões. Comentámos com eles esta minha história de infância. Passados 8 dias, eu tinha a logística à disposição para ver exatamente isto que vamos ver no vídeo seguinte.
É fantástico quando encontramos as pessoas certas, no momento certo, e aproveitamos as oportunidades. Foi assim como me senti ao longo da vida. Realmente é muito bom nós lutarmos e conseguirmos aquilo que queremos e que por o qual nos debatemos. Eu não me considero exemplo para ninguém. Não sou. Recuso-me a fazê-lo. Eu quero ser, no fundo, alguém que vem aqui e vos traz um alerta para o vosso futuro, para a forma como vocês encaram a vida. Foi esse desafio, esse limite que eu impus a mim mesmo para aqui, para este palco. Na verdade, o que eu vos quero dizer é que obtenham, projetem os vossos objetivos, escolham os vossos limites, mas atinjam-nos. Atinjam-nos com convicção. É vital não desistir, fazer renascer vontades após cada um dos limites. E fundamentalmente, sorriam. Sorriam muito e sorriam para toda a vida. Obrigado e até ao próximo limite. Obrigado, Fernando.